E a Adriana Mendes, então eu chamo ela mesma, ela é gerente de estudos habitacionais do IPP, mestre em arquitetura pela FRJ, e a temática central dela é o PP social. Ela vem aí acompanhada de dois assessores, né? A Maria Guerreiro, que é economista, e o Gabriel Altran, correto? Altran, né? Que é geógrafo de formação, ambos assessores da gestão de informação. Pode utilizar o sem fio, fica à vontade. Boa tarde. Eu vou apresentar o trabalho de uso da geotecnologia no auxílio do programa UPP Social. Então, a missão do programa dentro da prefeitura é que o IPP, em parceria com a ONU, tem o objetivo de articular as políticas e serviços públicos nas comunidades e promover o desenvolvimento social e econômico urbano, tendo em vista a melhor eficiência na relação da cobertura, da qualidade e custo dos serviços. Então, nós temos esses eixos de articulação, mobilização, parceria, inclusão produtiva e informação, com o objetivo do desenvolvimento das comunidades. Essa é a nossa metodologia, com o básico da gestão territorial, a gestão institucional e a informação como ações integradas para estabelecer as metas de utilização de demanda e oferta. Esse cruzamento de ações para chegar até o desenvolvimento das comunidades. Esse é o quadro da área de atuação. Hoje nós temos 36% de população atendida pelo programa, espalhadas em são 34 UPPs e 168 comunidades. Do total aqui de 1.024 comunidades, atendemos 168, que corresponde a 36% da população de favelas no município. Aí a distribuição das UPPs e das comunidades atendidas. E os nossos eixos de atuação. O eixo de serviços públicos, desenvolvimento econômico e o que eu vou detalhar, que é o eixo de informação. O eixo de serviço público baseado na integração entre a comunidade e as secretarias, através da gestão institucional, para o atendimento ao pacote básico. Social, para a Secretaria de Educação e Saúde, conservação e urbanização. A urbanização com foco no programa Morar Carioca para garantir a urbanização dessas áreas e a mitigação de áreas de risco. Temos também o eixo de desenvolvimento econômico. O eixo de desenvolvimento econômico auxilia a promoção do desenvolvimento econômico e aproxima também as demais esferas do governo, ONGs e sociedade civil. Essa parte que nós queremos detalhar, que é para o uso da geotecnologia para fazer com que haja essa integração. Então, o objetivo é criar e manter e ampliar o melhor conjunto de dados possíveis, coletados em campo ou nas secretarias ou de demais órgãos, produzir o mais fiel possível à realidade dessas comunidades para auxiliar o planejamento, coordenação e integração das ações dos serviços públicos. Como é que nós trabalhamos? Nós temos alguns produtos que são desenvolvidos. O Panorama, que dá um panorama geral da comunidade, tendo como fonte a localização, dados que nós já temos sem coletar em campo, dados do censo e o acervo cartográfico do que nós disponibilizamos na prefeitura. O sistema de informações que faz o monitoramento das informações do programa, coleta as demandas e programas que estão disponíveis na comunidade. O Retratos do Território, que é uma compilação de informações que vêm dos agentes de campo. E as informações que nós produzimos com o uso da geotecnologia. Aqui são que eu vou apresentar alguns exemplos. O primeiro exemplo é o Mapa Rápido Participativo, o MRP.
O MRP tem o objetivo de mapear a infraestrutura e serviços do local, identificar as heterogeneidades dentro de cada comunidade, gerar comparabilidade intra e entre territórios, identificar as áreas de maior vulnerabilidade e diagnósticos gerais e temáticos. A função do MRP é diagnosticar, basicamente o diagnóstico para priorizar atendimento de políticas públicas. Ele tem o eixo urbano, com essa gestão do território, acessibilidade, moradia, infraestrutura, esporte, lazer e serviço ao cidadão. Primeiro, a metodologia de campo. Reconhecimento inicial do território, identificação de padrões do assentamento, distribuição espacial, eventual volta ao campo para verificar se houve alguma dúvida e entrevista localizada em cada microárea. Ele é baseado no seguinte: são identificadas microáreas dentro dessas comunidades através do levantamento de campo das pessoas da equipe de gestão do território que atuam no local. Elas identificam áreas que são homogêneas entre si e que são heterogêneas em relação a outras áreas dentro da própria comunidade. Não tem um padrão definido, são áreas identificadas em campo através dessa homogeneidade, né, e delineadas através da observação. E elas são determinadas através tanto da observação dessa pessoa que está atuando em campo, como através de pesquisas e entrevistas com moradores no local, pessoas qualificadas para responder alguns questionamentos. São adotados alguns tipos de padronização, que é para você poder comparar uma área entre outra, uma área com a outra e entre áreas de diferentes territórios. São atribuídas pontuações em cima de uma série de itens identificados dentro dentro desses 9 eixos. Então, para cada eixo é desenvolvido um questionário. Esse questionário apresenta os temas de cada uma desses itens de questionário. São respondidas perguntas o mais padronizado possível. São atribuídas pontuações. Isso vai para uma base de dados e você chega a índices temáticos, cada um daqueles 9, e um índice geral. É feito da seguinte forma: os índices temáticos assumem valor de 0 a 6. Quanto maior, mais adequado dentro daquela área. Para indicar, são indicados através das cores. Quanto mais baixo, menos adequado. E quanto mais alto, mais adequado. Não quer dizer que seja o ideal, mas o mais adequado dentro daquele panorama. Esse é cada um daqueles 9, um mapa temático. São produzidos também mapas gerais com índice geral, calculado da seguinte forma: cada um dos 9 tem a sua pontuação, que vai de 0 a 6, maior, mais adequado. A soma de todos esses índices chega a um índice geral de uma determinada microárea. Para saber o próximo passo, chegar à coloração de cada microárea dentro da comunidade, é feito um levantamento total. Essa pontuação para cada microárea, no caso desse índice total, é relacionado todos os índices de todas as microáreas, de todas as áreas de comunidades com o PP e ranqueadas em 6 TIs, divididas em 6 cores. Quanto mais verde, mais adequada. E quanto mais vermelho, menos adequada. Esse índice é comparado entre todas as microáreas do município. Quando abrimos para cada um daqueles temas, ela tem comparação dentro do item daquele tema, comparado entre esta comunidade. Cada microárea tem uma pontuação que é demonstrada em cores.
Então, é feito para cada um daqueles 9 temas, a água, como, por exemplo, eu trouxe aqui a água, drenagem, energia elétrica e lixo. É muito importante você saber onde que está em cada microárea da comunidade o serviço mais, com mais problemas. Nesse caso, são esses setores dentro dessa UPP de Prazeres Escondidinho. Um outro exemplo aqui também, que eu trouxe como trabalho e que a gente tem feito lá na UPP Social, é a identificação e checagem de logradouros. Um dos maiores problemas em atuar e morar nessas comunidades é a falta do endereço. As pessoas não têm o endereço para chegar à correspondência ou até para um serviço. Então, foi feito um trabalho de levantamento e checagem desses logradouros para atualizar a base oficial do município. Esses logradouros entrarão na base e vai fazer parte da base cadastral do município. Primeiro, ele coleta todas as informações que nós temos disponíveis, tanto na base cartográfica, como informações do IBGE e do PAC, os diagnósticos para a obra, as informações do IBGE para o censo. Nós fazemos uma informação única com todas essas bases disponíveis, faz-se a divisão de setores, elabora-se mapa para ir para campo. Esse trabalho é auxiliado por agentes de campo. São pessoas da comunidade contratadas para acompanhar o levantamento desse trabalho. Então, eles recebem aqueles mapas que foram desenhados com as informações disponíveis no IPP, checam e identificam os logradouros. Na devolução, tem uma revisão de mapas, acompanhado pela ONG Redes da Maré, que fez a capacitação desses agentes de campo. Depois, volta para a gerência, que reúne toda essa informação, e para o geoprocessamento posteriormente, que é onde vai incluir as informações do mapa da cidade. Então, nós, como exemplo aqui, o Chapéu Mangueira, que pela base cartográfica não tinha uma informação de nenhum logradouro no interior, foram coletadas outras informações, ou de projeto que teve na área, ou dos setores, os logradouros utilizados pelo IBGE na época do censo, e vai para campo pelos agentes de campo, e a situação acaba sendo essa aqui levantada, com todos, não está dando para ver não, mas cada trecho desse tem um nome. Tem uma diferença entre o anterior e o próximo, porque eles vão limpando e vão vendo os logradouros que eles usam para acessibilidade. Depois disso, ele vai para o armazém de dados, que é o site que nós disponibilizamos as informações da prefeitura, através de um aplicativo. Primeiro, ele entra no nosso aplicativo no Sabrem, que é o Sistema de Assentamentos de Baixa Renda, que nós temos cadastradas as favelas. E lá, na opção cartografia, temos os logradouros. E o mapa de logradouro, então, é disponibilizado lá para consulta ou para fazer download. Posteriormente, os logradouros são incluídos no mapa digital da cidade e eles passam a fazer parte do cadastro de logradouros. E aqui eu trouxe também alguns exemplos produzidos para auxiliar os panoramas, os retratos, os diagnósticos da área. Esse aqui são todos os equipamentos públicos disponíveis de saúde, educação, assistência e o raio de abrangência, né? Aqui também são mapeados as áreas de lazer que a equipe de campo identifica no território, a área de abrangência de estratégia de saúde da família, que nós também fazemos o cálculo da cobertura por UPP. Esse aqui. Cobertura de lixo. Não, esse aqui é do CRAS, da assistência social. Esse aqui são as áreas de riscos identificadas pela GeoRio, que ajudem muito na identificação de problemas, em diagnósticos e até de tomada de decisões.
o trabalho da Conlurb de localização de todos os seus equipamentos, propostas. A área de cobertura também para a Conlurb foi um trabalho desenvolvido lá no IPP em parceria com a Conlurb. E as localidades. Localidades também são informações importantes porque cada morador tem uma entidade com sua própria localidade. Independente do nome da comunidade em si, eles moram em setores que têm nomes que são identificados através dessa equipe de campo. Não estou enxergando. Essas são ONGs e projetos que o PP trabalha com parcerias. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Adriana. Convido então a sentar conosco na mesa e a gente passa então às perguntas. Tá? Vou começar pelas perguntas presenciais. Vitor, você me auxilia aqui com as presenciais, levar os microfones para os... Nós já temos duas já. Vou começar pelas damas. Ela pediu primeiro ali. Leva até ela, então, por favor. Boa tarde. A pergunta vai para a Adriane. Adorei o trabalho, super trabalho técnico, mas acho que você falou muito rápido, eu não entendi alguns pontos. O primeiro, a construção dos índices. Quando vocês construírem esses índices quanto aos serviços, esses serviços se referem aos dados do setor censitário ou localização por logradouro, ou caminho, ou escada? Essa é a primeira pergunta. A segunda é mapa rápido participativo. Eu queria que você me explicasse o que significa o participativo. Oi. Como eu disse, as áreas são separadas em microáreas. Essas microáreas são identificadas pela pessoa, pela equipe de campo. Cada UPP tem uma equipe de campo que levanta e faz o diagnóstico do local. Então, primeiro, com observação local para identificar uma certa homogeneidade naquela área, não uma área muito pontual, mas uma área que dê para se identificar com certa homogeneidade naquela área e heterogeneidade entre outras áreas. Não é setor censitário. É observação local com pessoas que são preparadas no IPP para chegar a ter esse diagnóstico e com entrevistas a pessoas qualificadas, ou presidente da associação, ou moradores antigos, porque as questões são muito direcionadas com relação ao abastecimento de água, como que é feito, lixo, o serviço, além das informações do censo, que o censo ele é muito direto, tem, não tem. É adequado ou não? Lá não. Esse questionário tem mais de 100 perguntas distribuídas entre esses 9 itens para chegar a um índice que você vai apresentar graus de adequabilidade daquele serviço. Então, ele recebe a nota atribuída às perguntas que são depois transferidas para um banco de dados. Esse banco de dados dá aquela nota e você diz se ele é adequado ou não, mais adequado ou menos adequado, por microárea. É participativo porque você faz ele não é um censo, ele não é uma pesquisa domiciliar, ele tem a participação de pessoas-chave e do próprio pesquisador que está em campo. Eu gostaria, tem o nosso passaporte. Eu gostaria só que as pessoas que fossem fazer perguntas se identificassem, tá? Nome, área de atuação, enfim, tá? Para a gente poder ter essa identificação. Vitor, é ele ali que está logo atrás da... Bom, Tiago, né? Tiago, sou Isbaiano, do IBGE. Você relatou a sua questão aí com o KML, né? A questão dos tremendos polígonos. Eu não sei se vocês já viram. A Comissão Nacional de Cartografia elaborou uma especificação técnica chamada DGV, que é a especificação de dados geoespaciais vetoriais. Tá? Ela é baseada em GML, que é uma linguagem como KML, uma linguagem de marcação as mais complexa, mais modelada, e essa especificação, se não me engano, na seção 13, ela tem uma parte específica para dados relativos à saúde.
Então, fica aqui uma sugestão, e a gente pode até depois passar o link desse documento para vocês. Essa especificação, ela foi criada, ela foi discutida no contexto de um grupo da Comissão Nacional de Cartografia, foi posta em consulta pública a versão 2.1, está na versão 2.5. Então, talvez, não sei se vai ser, mas talvez poderia ser uma alternativa para você ter uma modelagem mais robusta aí desses teus polígonos. Ok? Fica aqui a sugestão. Então. Não, de fato eu não conhecia o documento e obrigado, vou te procurar depois. Obrigado. Temos mais alguma pergunta presencial para ser realizada? Temos Vitor lá atrás. Oi, boa tarde. Meu nome é Ivaneuza Quadros, sou da Assessoria de Informação Geográfica da Superintendência de Vigilância em Saúde, lá da Secretaria de Saúde do Rio. E eu queria fazer uma pergunta para o Tiago. Na realidade, Tiago, você falou um pouco dos KMLs, né? E falou da questão da topologia. Eu acho que, assim, que ficou faltando um pouco você falar da importância do trabalho de você ter transformado esses KMLs em shape, né? Que é, no caso, para você trabalhar com SIG, um pouco dessa importância de você estar cruzando informações com os setores censitários, porque os territórios eles acompanharam os limites do setor censitário. Eu acho que você poderia falar um pouco mais dessa importância do KML ter sido transformado num programa para você trabalhar com análises, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, pode não ter ficado claro, mas o KML da SAP, né, que é aquele CRU, que a gente tinha muito erro topológico e tudo mais, a Vigilância em Saúde corrigiu, transformou em shape, né, no SHP, corrigiu essa topologia para a gente, respeitando os setores censitários, né, cortando o setor censitário quando necessário. E isso foi muito interessante para a gente, porque, como ele está bem recortado, a gente une conforme o nosso interesse. Então, eu posso pegar ali e unir por equipe, por exemplo, e pegar uma informação do censo por equipe. Saber se em cada equipe de estratégia da saúde da família hoje, um determinado dado do censo, uma determinada informação, e conseguir extrair isso do censo. Por equipe, por unidade, e aí também tem o shape lá, né, tem essa possibilidade. Eu posso pegar a unidade que seja clínica da família, né, que são as unidades 2009 para cá, ou o Centro Municipal de Saúde, que são as unidades mais antigas. Posso separar também a questão de se com cobertura de estratégia ou não. Então, o shape, de fato, permitiu essa maleabilidade do dado, abrindo portas para uma coisa muito maior. Assim. Então, fica uma questão da gente agora ter braço para poder trabalhar o que é possível fazer. Né? E aí, claro, que a gente vai ter a ajuda da vigilância para isso. Temos mais alguma pergunta presencial? Temos ali. Depois dessa, a gente passa para as perguntas online. Também. Não? Minha pergunta é para a Adriana. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre a metodologia desse trabalho de vocês do IPP, falando um pouco como é que foi construída essa metodologia, se foi construída lá dentro mesmo do IPP, e o que vocês levaram em consideração para estar trabalhando com essa metodologia. Essa participação teve, a princípio, uma consultoria, mas totalmente desenvolvido no IPP, dentro da nossa gerência e com o apoio das gerências do território, das demais entes do IPP. A metodologia consiste em fazer essa coleta de campo e, como eu falei, transformadas através de índice com aqueles questionários e para um banco de dados que você disponibiliza. Para cada um daqueles itens, você tem uma nota de 0 a 6 e que você distribui aquilo de acordo com cores, com as faixas que são divididas, essas notas de 0 a 6 por tema. E, como eu disse, o índice geral pega soma todos os itens desses 9 temas, chega a um número, que é o índice geral, a soma desses
desses temas, pega todas as microáreas de todas as UPPs, todas as comunidades de UPPs, e divide em 6 TIs. Aquela quantidade toda de microáreas dividida em 6 grupos, com a mesma quantidade de microáreas e separadas em cores com aquelas faixas desses 6 grupos, para aquelas mesmas cores. Então, você pode comparar o serviço, cada um daqueles 9 por serviço, dentro da sua própria UPP. Dentro daquela UPP, nós sabemos onde tem mais deficiência, de acordo com cada um daqueles temas, de iluminação, água, abastecimento, drenagem, mobilidade, etc. Você consegue pontualmente saber onde é pior, onde é melhor, mais adequado ou menos adequado, para você realizar o seu investimento público direcionado para cada um desses temas, com aquelas secretarias que nós temos, secretaria-chave, ou então você poder identificar dentro de todos esses territórios quais são as áreas que você tem que priorizar. Priorizar o investimento ou por tema, serviço, ou por todas as comunidades, se você tiver que escolher onde vai começar a atuação. Não, diagnosticar, fazer um diagnóstico, esse foco é urbano. Urbano, área de risco, iluminação, atendimento a iluminação pública, lixo, água, esgoto, drenagem, mobilidade, o foco é urbano. Mais alguma pergunta presencial? Não? Temos ali da Marília. Eu queria parabenizar os dois pela apresentação. Antes, queria perguntar para a Adriana. Foi uma coisa que me ocorreu agora aqui com essa questão da metodologia. A metodologia usada, o questionário em si, é uma metodologia pública? Qualquer pessoa pode usar ou só mesmo o PP, por enquanto, que está... Como que seria para poder estar fazendo um intercâmbio, alguma coisa assim? Bom, a princípio, esse trabalho, ele não está fechado. Uhum. Isso aqui foi um piloto que nós trouxemos. Isso foram feitos em 22 territórios, 23 territórios. E aí nós estamos fechando as bases de dados. A princípio, ainda não tem o resultado fechado, né? E até o final do ano teremos esse resultado final. Legal. Bem, Vitor, temos perguntas online? Não? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Adriana. Bem, eu ia perguntar também sobre metodologia, mas nosso colega acabou perguntando, as 2 perguntas sobre metodologia que eu ia fazer, mas um ponto, assim, a UPP, como praticamente todas as políticas públicas aplicadas em áreas carentes, favelas, ela gera uma certa polêmica, né, principalmente pela forma como ela foi estabelecida e por algumas diretrizes. As favelas, historicamente, no Rio de Janeiro, um dos fatores que influenciou a nossa formação foi a proximidade dessas pessoas com as áreas que eram os principais focos atrativos de emprego, né? As vagas de emprego. E uma das críticas que vem sendo feita ao modelo da UPP é porque ela está meio que se incluindo no processo de especulação imobiliária da cidade, né? A entrada de serviços públicos está ocasionando um encarecimento, né, do custo de vida, enfim, nessas comunidades, e está gerando uma certa modificação do público, né, que permanece nessas favelas do PP, principalmente as mais próximas das áreas mais nobres da cidade. Pelo seu entendimento, pela resposta que vocês estão tendo, as atividades estão sendo inseridas, não ficou muito claro para mim no momento em que grau de implementação que já estavam os projetos, mas já é possível avaliar algum comportamento, alguma mitigação desse comportamento apelidado, né, pela maioria das pessoas, de remoção branca, enfim, que está ocorrendo. E já há alguma resposta com relação a isso? Está conseguindo ser mitigado com essas ações da UPP social? E a outra, se há realmente essa percepção, se isso está ocorrendo, se está conseguindo ser mitigado, e de que maneira você vê que as geotecnologias estão interagindo com a análise dessa questão? Está sendo monitorada essa questão da mudança de localização da população, enfim, né, de que maneira isso se insere na metodologia que vocês estão utilizando? Bom, esse não é o nosso foco de atuação, de intervenção, nem de análise. Então, eu não tenho insumo hoje para te
te dar essa resposta. Que nós trabalhamos muito com o território, com o que nós vemos e que nós temos disponível. A missão da UPP Social é o desenvolvimento econômico, social e educacional daquelas pessoas que vivem lá. Então, como? Fazendo a integração entre o que existe, o que tem disponível e o que pode melhorar para atendimento a essas comunidades. Né? Então, isso nós não temos nenhum estudo, não tenho informação para poder te dar com relação a esse foco que você está levantando. Bem, temos mais alguma pergunta? Então, gostaria de agradecer muito aos dois palestrantes, muito obrigado.